Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula passada, a gente viu como o Group By ele permite a gente trabalhar relações dentro de um conjunto de dados. Hoje a gente vai ver uma ferramenta fantástica chamada tabela dinâmica, que vai ser uma operação semelhante, que normalmente é vista nas planilhas ou outros programas que trabalham com dados tabulares. A tabela dinâmica ela usa dados simples em colunas como entrada, agrupa essas entradas em uma tabela bidimensional e fornece, de certa forma, um resumo multidimensional dos dados. A diferença entre tabela dinâmica e o Group By, que a gente viu na aula passada, às vezes pode causar um pouco de confusão. Mas, basicamente, a gente pode pensar a tabela dinâmica como sendo uma versão multidimensional do Group By. Aqui a gente vai dividir, aplicar, combinar, só que aqui não vai ser somente em uma única dimensão, mas vai ser na nossa grade, na nossa tabela bidimensional. Para a gente ver os exemplos que a gente vai trabalhar, vamos utilizar uma base de dados do Futebol Data, mais especificamente a base do Campeonato Brasileiro. Então, vou importar aqui o NumPy e o Pandas e vou importar essa base do Campeonato Brasileiro que a gente pode obter gratuitamente lá no site do Futebol Data. Nessa base, a gente tem dados do Campeonato Brasileiro desde 2012 e a gente tem poucas informações. Basicamente são essas aqui. Home e away, o nome dos times. Aqui eu tenho home goals, away goals, o resultado da partida. Aqui a gente tem as odds da Pinnacle. Aqui a gente tem o máximo valor que cada uma dessas variáveis obteve. E aqui a gente tem a média dos valores que essas variáveis obteve. Então, para esse nosso estudo, eu vou utilizar somente as probabilidades e os gols. E aqui eu vou selecionar apenas 4 times. Vou selecionar Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Estou utilizando um filtro, que basicamente é uma forma da gente agrupar, da gente fatiar os nossos dados. E aqui eu estou colocando Corinthians jogando em casa, Palmeiras jogando em casa, Santos jogando em casa, São Paulo jogando em casa. E aí eu coloquei a mesma coisa, Corinthians, Palmeiras e Santos e São Paulo jogando fora. Esse símbolo, essa barra, ela significa ou. Então a gente está pegando todas as possibilidades. Ou o Corinthians joga em casa, ou o Corinthians jogando fora, ou o Santos jogando em casa, ou o Santos jogando fora, e assim sucessivamente. De tal forma que dentro desse data frame, a gente está pegando apenas os jogos entre essas 4 equipes. Esse vai ser o data frame que a gente vai utilizar. Inicialmente, vamos mostrar como é que é a tabela dinâmica manual e depois eu mostro como é que a gente poderia fazer isso utilizando a tabela dinâmica nativa do Python, que a gente chama de Pivot Tables. Então, digamos que eu queira pegar a média de gols desses 4 times jogando em casa. Então, como a gente viu na aula passada, a gente usa o Group By, agrupa pelo time mandante, determina qual é a coluna que a gente quer fazer a média e coloca o comando min para ele fazer a média. Da mesma forma, a gente pode agrupar pelo time visitante e aqui a gente tem a média de gols desses 4 times jogando fora de casa. Uma outra possibilidade que a gente pode fazer, que é um artifício da tabela dinâmica, é a gente agrupar mais de um time para a gente saber a a média de gols que um determinado time faz quando ele joga com outro time. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um df.groupby, vou agrupar home e away, então aqui eu vou ter linhas e colunas, e eu quero home goals, saber qual é a média. Então, o Group By ele vai fornecer para a gente o seguinte. Então, quando o Corinthians joga em casa contra o Palmeiras, ele tem uma média de 1.10 gols. Quando ele joga com o Santos, a média dele é 1.09. Quando ele joga com São Paulo, é 1.63. Desse jeito aqui não fica muito legal da gente visualizar. A gente pode utilizar o comando .unstack e aí ele vai transformar isso em uma tabela. Isso é um artifício do próprio Group By. Então notem que aqui
nos index a gente tem os times e lá em cima, no nome das colunas, a gente também tem os times. Então, o Corinthians contra o Corinthians não é possível. Então, notem que a diagonal principal a gente tem not a number. Mas o Corinthians jogando contra o Palmeiras, a gente tem uma média de 1,1 gols por jogo. Corinthians jogando contra o Santos e assim sucessivamente. Então essa é uma forma que a gente tem para organizar utilizando o Group By. Ou seja, a gente está montando uma tabela dinâmica na mão. Porém, a gente tem a operação equivalente a essa utilizando o método Pivot Tables do Pandas. Como é que seria a sintaxe do Pivot Tables? Primeiro, a variável que a gente quer calcular a média é home goals. Como index, eu vou colocar qual é a coluna que vai ser representada pelo index, ou seja, serão as linhas. E aqui em columns, a gente coloca a outra coluna que a gente quer analisar. Então, quando a gente executa essa célula, a gente obtém exatamente o mesmo resultado. Então, aqui a gente tem uma forma mais legível do que o Group By e a gente acaba por produzir o mesmo resultado. Assim como o Group By, o agrupamento em tabela dinâmicas ele também pode ser especificado para vários níveis por meio de várias opções. Por exemplo, a gente pode tentar verificar qual é a influência da odd, né? Quando um determinado time joga com uma determinada odd, qual é a média de gols que ele faz? Estou criando a variável pH, que é a odd do home, e aqui eu vou fazer um corte, né, nessa variável, nessa coluna pH, e aí eu vou separar ela. Vou separar ela em dois níveis, de 0 até 2 e de 2 até 4. E aí eu vou utilizar o comando Pivot Table para setar. Quero a média de gols do time mandante quando ele tem essa odd jogando contra o time away. Olhem que coisa interessante que a gente obtém. Então, ó, Corinthians quando ele joga contra o Palmeiras. Se ele tem uma odd entre 0 e 2, a média de gol dele é 2 gols por jogo. Agora, quando o Corinthians, mesmo jogando em casa, ele está com uma odd entre 2 e 4, a média dele já cai para 1. A mesma coisa acontece, que era 1,4 gols quando a odd dele está entre 0 e 2 e cai para 0,83 quando está com a odd alta. Então aqui a gente consegue perceber qual é o comportamento de um determinado time quando a sua odd é mais baixa ou quando a sua odd é mais alta dentro de um mesmo confronto. A gente pode aplicar essa mesma estratégia para a gente trabalhar com mais de uma coluna também. Então, a gente pode calcular, a gente pode, por exemplo, acrescentar aqui a probabilidade do visitante e pedir para ele apresentar para a gente qual é a média de gols do time quando a gente leva em consideração a odd do mandante e a odd do visitante. Então, executando essa célula, aqui já aparece uma quantidade de not a numbers maiores, porque a gente está começando a filtrar muito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Corinthians. O Corinthians, ele não jogou contra o Palmeiras, o Corinthians tendo uma odd entre 0,2 e o Palmeiras tendo uma odd entre 1,949 e 3,545. Ou seja, toda vida que o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, tem uma odd abaixo de 2, o Palmeiras tem uma odd acima de 3,5. Quando isso aconteceu, Corinthians marcou, em média, 2 gols por partida. Quando o Corinthians tem uma odd alta, ele não marca gols no Palmeiras nessa faixa de odds mais alta, mas ele marca gol no Palmeiras com a faixa de odds mais baixa. Aqui nas linhas a gente tem a odd do mandante e aqui na coluna a gente tem a odd do visitante. E para finalizar, apresento a vocês aqui como é que a gente chama o método Pivot Table de uma forma completa. Então, aqui a gente tem a chamada completa, né? A sintaxe completa. Aqui eu chamo a atenção para essa palavra-chave AGGFunc. Ela controla qual é o tipo de agregação que vai ser aplicada. A média é a padrão, né? Lá no Group By, a especificação a gente tem que colocar lá no final. Qual é?
Aqui não, aqui ele já traz a agregação min como sendo a padrão. Então, ó, a gente pode executar essa célula e aí a gente tem a relação, né? Com a média de gols do time relacionado com a probabilidade, com a odd do empate. E às vezes a gente também precisa, por exemplo, calcular a média ao longo de todo aquele agrupamento. Então, utilizando esse pivot table, a gente colocando esse margins igual a true, a gente consegue, nessa última coluna chamada all, pegar a média de todos esses valores de cada uma dessas linhas aqui. Sei que essa aula foi um pouco mais densa, um pouco mais complexa que normalmente a gente estava trabalhando, mas o artifício de você trabalhar com tabelas dinâmicas pode ser extremamente útil na análise de dados. Vou trazer mais uma aula de tabela dinâmica para a gente tentar fortalecer ainda mais esse conceito. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar para vocês a nossa playlist do nosso curso, caso você tenha perdido a última aula. E também vou deixar a última aula que a gente falou do Grupo By, que é importantíssimo que vocês assistam para entenderem como é que funciona esse processo que eu apresentei hoje aqui na nossa aula. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.